Pai, você já viveu o suficiente. É hora de sair da nossa casa. As palavras saíram da boca do meu próprio filho como punhadas diretas no peito. Eu estava ali, parado na sala da casa que construí com as próprias mãos. A casa onde ele cresceu, onde aprendeu a andar, onde passei 35 anos da minha vida. E ele estava me expulsando como se eu fosse um invasor. Diego, filho, do que você está falando? Minha voz saiu trêmula, porque no fundo eu já sabia o que estava acontecendo, mas uma parte de mim se recusava a aceitar. Pai, você ouviu bem. Ele cruzou os braços, e naquele momento vi a influência venenosa da minha nora, Carla, escrita em cada gesto dele. Esta casa agora é nossa. Você vai ter que encontrar outro lugar para morar. Senti meus 68 anos pesando como pedras nos ombros. O ar da sala ficou denso, irrespirável. As paredes que eu mesmo levantei, tijolo por tijolo, pareciam se fechar ao meu redor. O piso de cerâmica que instalei com tanto cuidado, pensando que seria para... Sempre, de repente, parecia gelo sob meus pés. Diego, tentei me aproximar dele, mas ele deu um passo para trás. Filho, esta é a nossa casa, é a casa da família. Onde eu vou morar? Como você pode fazer isso comigo? E então, Carla apareceu na porta da cozinha, com aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a reconhecer ao longo dos últimos 3 anos. Desde que ela entrou na nossa família, tudo mudou. Tudo. Olha, seu Marcos, disse ela com aquela voz doce que usava quando queria manipular. A gente já conversou sobre isso. O senhor é um homem independente, tem a aposentadoria. Pode alugar um apartamento pequeno, simples. Aqui não tem mais espaço para o senhor. Não tinha espaço. Na casa de 3 quartos que eu construí, na casa com quintal grande, com a oficina que montei para ensinar profissão ao meu filho, com a área de churrasco onde fizemos tantas festas familiares. Não tinha espaço para o homem que pagou cada tijolo, cada telha, cada metro de fio elétrico. Diego, meu... Filho, você não pode estar falando sério. Minha voz se quebrou. Eu te criei sozinho depois que sua mãe morreu. Trabalhei dupla jornada na construção para te dar estudo, para você se formar engenheiro. Esta casa é nossa história. Era, pai. Era nossa história. Diego desviou o olhar, incapaz de me encarar. Mas agora eu tenho uma família nova. Carla está grávida e a gente precisa do seu quarto para o bebê. É simples assim. Simples assim. 35 anos de vida, reduzidos a... Simples assim. Olhei para os dois, meu filho e aquela mulher que conseguiu virar a cabeça dele em menos de 2 anos de casamento, e senti algo morrer dentro de mim. Não era só a raiva ou a tristeza. Era algo mais profundo. Era a constatação de que o menino que criei, que ensinei a andar de bicicleta, que levei para a escola todos os dias, que consolei quando chorava, que comemorei quando se formou, esse menino não existia mais. E se eu não quiser sair? Perguntei, sabendo que estava me agarrando em palha. Carla riu, uma risada baixa, cruel. Seu Marcos, o senhor não vai querer que a gente chame a polícia, né? Porque, tecnicamente, depois do casamento, a casa passou pro nome do Diego. E se a gente disser que o senhor está nos ameaçando? A ameaça ficou no ar como fumaça tóxica. Meu próprio filho estava ali, calado, permitindo que aquela mulher me ameaçasse. O homem que trabalhou 40 anos em construção civil, que nunca levou nenhuma advertência, que criou um filho honesto e trabalhador, estava sendo ameaçado de ser preso na própria casa. 3 dias, pai. Diego finalmente falou, ainda sem me olhar nos olhos. 3 dias para você arrumar suas coisas e encontrar um lugar. 3 dias. Como se uma vida inteira pudesse ser empacotada e removida em 3 dias. Naquela noite, sentado na cama do quarto que era meu há mais de 3 décadas, olhei ao redor tentando entender como tinha chegado até ali. As paredes ainda guardavam as marcas da régua que usei para fazer os furos das tomadas. O armário embutido que montei quando Diego era adolescente. A janela que instalei com vista para o quintal, para poder vigiar quando ele brincava lá fora. Cada canto daquele quarto contava uma história.
E agora eu tinha 3 dias para apagar tudo isso. Existe uma humilhação específica que apenas um pai pode sentir. É a humilhação de quem deu tudo por um filho e se vê sendo descartado como uma ferramenta velha que não serve mais. É a humilhação de descobrir que todo o amor, todo o sacrifício, todos os anos de dedicação podem ser apagados por uma mulher manipuladora e um filho fraco demais para honrar quem o criou. Quantos pais estão passando por isso agora mesmo? Quantos homens que construíram famílias estão sendo expulsos das próprias casas por filhos ingratos? Você também já sentiu que uma vida inteira de trabalho vale menos que um capricho momentâneo de quem deveria te respeitar? Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valeu menos que um capricho momentâneo do seu filho, fica comigo até o final desta história. Porque o que aconteceu 3 dias depois daquela humilhação me ensinou que um homem só perde a dignidade quando aceita ser tratado como estorvo, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de relatos reais como esse, de histórias que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítimas. Eu conto histórias de homens que decidiram reagir. Meu nome é Marcos Henrique Silva, tenho 68 anos. E para você entender como cheguei naquele momento de ser expulso da própria casa pelo meu filho, preciso voltar no tempo e contar quem eu fui durante todos esses anos. Nasci em Sorocaba, interior de São Paulo, numa família simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que homem de verdade constrói com as próprias mãos. Aos 16 anos já estava trabalhando na construção civil, carregando massa, misturando cimento, aprendendo o ofício que seria minha vida pelos próximos 40 anos. Conheci Ana, a mãe do Diego, quando eu tinha 28 anos. Ela trabalhava na lanchonete perto da obra onde eu estava trabalhando. Todo dia eu ia lá tomar café e comer pão de açúcar no intervalo. Ana era bonita, simples, trabalhadora. Filha de uma família humilde como a minha, mas com sonhos grandes. Marcos, ela me disse, no dia que nos casamos, eu quero que a gente construa algo sólido. Uma família, uma casa, um futuro. E foi isso que fizemos. Durante 25 anos de casamento, construímos uma vida sólida. Comprei um terreno no bairro Jardim São Carlos, na zona oeste de Sorocaba. Era um terreno simples, de esquina, mas tinha potencial. Ana e eu desenhamos a planta da casa num papel pardo, sentados na mesa da cozinha do apartamento alugado onde morávamos. Quero 3 quartos, disse Ana. Um para nós, um para o Diego e um para quando a gente for avô e avó para os netos ficarem. Diego nasceu 2 anos depois do nosso casamento. Eu nunca esqueço do dia que segurei meu filho pela primeira vez. Ele era tão pequeno, tão frágil, que eu tinha medo de quebrar. Mas Ana ria de mim. Marcos, você trabalha com as mãos todos os dias, constrói casas inteiras e tem medo de segurar um bebê? É diferente, Ana. Uma casa eu posso consertar se quebrar. Meu filho, não. Comecei a construir nossa casa quando Diego tinha 6 meses. Todo fim de semana, toda folga, cada minuto livre que eu tinha era dedicado àquela obra. Levantei as paredes tijolo por tijolo. Fiz a laje na mão, carregando cada balde de concreto. Instalei a parte elétrica, os encanamentos, o piso, tudo. Ana me ajudava como podia. Preparava o almoço e levava para o terreno. Ficava lá comigo, segurando ferramentas, cuidando do Diego enquanto eu trabalhava. Aos domingos, fazíamos piquenique no terreno, imaginando como seria quando a casa estivesse pronta. Diego vai aprender a andar nesta sala, dizia Ana, apontando para onde seria a sala. Vai fazer a primeira papinha nesta cozinha. Vai dormir no quartinho que você está preparando com tanto carinho. Demorou 2 anos e meio para terminar a casa. Quando finalmente nos mudamos, Diego estava com 3 anos. Ele correu pela casa toda, explorando cada canto, e Ana chorou de emoção. Conseguimos, Marcos, conseguimos ter nossa casa. Nossa casa. Não a casa do banco, não a casa do patrão,
Não a casa alugada. Nossa casa, construída com o suor do meu trabalho e o amor da minha família. Diego cresceu feliz naquela casa. Aprendeu a andar no corredor. Fez as primeiras artes nas paredes do quarto dele. Brincou no quintal que eu caprichei, com uma árvore de manga que plantei especialmente para ele. Todo o aniversário dele era comemorado ali, na área de churrasco que construí com as próprias mãos. Eu trabalhava duro para dar tudo para minha família. Saía de casa às 5 da manhã para pegar obra longe. Voltava às 8 da noite, cansado, mas feliz por estar provendo para minha mulher e meu filho. Ana cuidava da casa, do Diego, e ainda trabalhava como costureira para complementar a renda. Quando Diego completou 7 anos, Ana descobriu que estava grávida novamente. Estávamos extasiados. Íamos dar um irmãozinho para o Diego, aumentar nossa família. Preparei o terceiro quarto da casa, que até então usávamos como depósito, para receber o novo bebê. Mas no 6º mês de gravidez, Ana começou a sentir dores. Levei ela às pressas para o hospital. Os médicos fizeram vários exames e o resultado foi devastador. Ana tinha uma condição que colocava sua vida e a do bebê em risco. Perdemos o bebê e quase perdemos Ana também. Ela ficou 3 semanas internada. Eu não saí do lado dela nem um minuto. Pedi licença no trabalho, gastei todas as economias com o hospital particular, porque o SUS estava demorado demais e eu não podia arriscar a vida da minha esposa. Ana se recuperou fisicamente, mas algo nela mudou. Ela ficou mais calada, mais triste. Os médicos disseram que ela não poderia ter mais filhos. Para uma mulher que sonhava com uma família grande, aquilo foi um golpe devastador. Marcos, ela me disse numa noite, pelo menos temos o Diego. Vamos dar todo o amor do mundo para ele. Todo o amor que daríamos para os outros filhos que não vieram. E foi isso que fizemos. Diego se tornou o centro das nossas vidas, talvez até demais. Demos tudo para ele. Paguei escola particular mesmo, apertando o orçamento. Trabalhei horas extras para pagar curso de inglês, de informática, de tudo que ele quisesse. Ana costurava até alta madrugada para conseguir dinheiro extra para os estudos dele. Diego sempre foi um menino inteligente, aplicado. Tirava notas boas, era educado, respeitoso. Meu orgulho era imenso quando os vizinhos elogiavam como ele era bem criado. Seu filho é um exemplo, diziam, e eu inflava o peito de orgulho. Quando Diego se formou no ensino médio, eu chorei na formatura. Meu filho, filho de pedreiro, estava se formando numa das melhores escolas da cidade. Ia prestar vestibular para engenharia civil. Queria seguir meus passos, mas com estudo, com diploma. Pai, ele me disse naquele dia, quero ser igual a você. Quero construir casas, mas quero fazer projetos, quero construir prédios grandes. Passou no vestibular para engenharia na Universidade de Sorocaba. 5 anos de curso. 5 anos que eu trabalhei como nunca na vida para pagar. Ana e eu apertamos o orçamento ao máximo. Comíamos mais simples, comprávamos menos roupas, não viajávamos. Tudo para que Diego pudesse se formar. Mas foi durante a faculdade que Ana adoeceu. Começou com uma tosse persistente, depois veio o cansaço, a falta de ar. Quando descobrimos o câncer no pulmão já estava avançado. Ana nunca fumou um cigarro na vida, mas o câncer não pergunta sobre vícios. Os últimos 2 anos da faculdade do Diego foram também os últimos 2 anos de vida da Ana. Eu dividia o tempo entre o trabalho, o cuidado da minha esposa e o apoio ao meu filho. Ana fez questão de não atrapalhar os estudos dele. Marcos, ela me dizia, cada vez mais fraca, não deixa o Diego abandonar a faculdade por minha causa. Ele precisa se formar. É o nosso sonho. Ana morreu 3 meses antes da formatura do Diego. Ela lutou até o final para ver o filho se formar, mas não conseguiu. Diego chorou como criança e eu tentei ser forte por ele. Depois da morte da Ana, Diego e eu nos aproximamos. Ainda mais. Éramos só nós 2 naquela casa grande. Ele se formou e conseguiu emprego numa construtora grande de Sorocaba. Eu continuei trabalhando, mas já estava pensando em me aposentar. Pai, Diego me disse no dia da formatura, agora é minha vez de cuidar do senhor. O senhor trabalhou a vida toda para me dar estudo.
Agora eu vou retribuir. Durante 3 anos, foi exatamente assim. Diego trabalhava, eu ainda trabalhava meio período e dividíamos as despesas da casa. Era uma parceria boa. Ele me respeitava, me consultava sobre decisões importantes, valorizava minha experiência. Até que conheceu Carla. A primeira vez que Diego trouxe Carla para casa, eu soube que a coisa não ia dar certo. Era uma intuição, algo no ar, uma energia ruim que ela trazia. Mas eu calei a boca porque meu filho parecia feliz, e depois da morte da Ana, eu só queria ver Diego sorrindo novamente. Carla era bonita, isso eu admito. Loira, alta, sempre bem arrumada. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas no shopping da cidade. Na primeira conversa que tivemos, ela deixou claro que achava a nossa casa simples demais. Diego, disse ela olhando ao redor da sala, você não acha que seria melhor a gente morar num apartamento? Um lugar mais moderno? Senti uma pontada no coração, mas Diego defendeu nossa casa. Carla, esta casa tem história. Meu pai construiu ela com as próprias mãos. É onde cresci, onde minha mãe foi feliz. Não vou sair daqui. Naquela época, ainda havia o Diego que eu conhecia, o filho que respeitava a família, que valorizava nossas origens. Mas Carla era persistente como uma goteira. Todo fim de semana que vinha para casa, fazia algum comentário sobre como a casa era antiga, como o bairro era sem futuro, como seria melhor eles morarem sozinhos. Seu Marcos, ela me disse num domingo enquanto Diego estava no quintal cuidando da árvore de manga, o senhor não acha que está na hora do Diego ter a independência dele? Carla, esta é a casa da família, respondi. Diego sempre pode morar aqui. Sempre terá espaço aqui. Ela sorriu, mas era um sorriso frio. Mas família também é esposa, né? E quando a gente se casar, vai ser estranho um casal morar com o sogro. Era a primeira vez que ela tocava no assunto casamento. E também a primeira vez que se referia a mim como sogro, mas dizendo como se fosse um problema. Conforme os meses passaram, notei que Diego começou a mudar. Aos poucos, sutilmente, mas mudou. Ele, que sempre me consultava sobre as decisões da casa, começou a tomar decisões sozinho. Ele, que sempre valorizava minha opinião sobre trabalho, começou a me responder com cara feia quando eu dava sugestões. Pai, eu já sou formado. Já sei cuidar da minha vida. Era verdade, ele já era formado. Mas isso significava que eu não podia mais dar conselhos, que minha experiência de vida não valia mais nada. Um dia, Diego chegou em casa com Carla e me chamou para uma conversa séria na sala. Pai, a gente decidiu que vai se casar ano que vem. Fingi ficar feliz, mas por dentro senti um aperto. Não porque fosse contra o casamento dele, mas pela forma como foi anunciado. A gente decidiu. Como se eu não fizesse parte da família. Parabéns, filho. Carla. Tentei ser sincero. Vocês vão fazer o casamento onde? Aqui mesmo, pai, no quintal, vai ser uma festa simples. Isso me deixou mais aliviado. Se queriam casar aqui, significava que ainda respeitavam nossa casa. Mas 2 semanas depois, Diego mudou de ideia. Pai, a gente decidiu fazer o casamento num buffet. A Carla quer algo mais elegante. Elegante. Nossa casa não era elegante o suficiente para o casamento do meu filho. O casamento aconteceu num buffet caro, pago metade por mim, metade pelos pais da Carla. Foi bonito, reconheço, mas frio. Durante a festa me senti como um convidado, não como o pai do noivo. Depois do casamento, Carla se mudou para nossa casa. No começo, fingia ser educada comigo. Bom dia, seu Marcos. Boa noite, seu Marcos. Mas era uma educação forçada, robótica. Aos poucos, ela começou a mudar a casa. Primeiro foram os móveis da sala. Diego, essa mesa de centro está muito velha. Vamos trocar por uma mais moderna. Depois foi a televisão. Amor, que tal uma TV maior? Depois foram as cortinas, os quadros, a decoração. Cada mudança que ela fazia era uma parte da minha história sendo apagada. Aquela mesa de centro tinha sido comprada quando Diego era criança. Aquela televisão, eu tinha trabalhado horas extras para comprar. Cada móvel tinha uma memória, uma história.
Mas eu calava a boca porque não queria causar atrito no casamento do meu filho. O pior começou quando Carla começou a interferir na minha rotina. Eu sempre acordava cedo para tomar café e ler o jornal na cozinha. Era um momento meu, tranquilo. Mas Carla passou a reclamar do barulho que eu fazia de manhã. Seu Marcos, o senhor pode tomar café mais tarde? A gente quer dormir um pouco mais nos fins de semana. Dormir mais. Na casa que eu construí, eu tinha que mudar minha rotina para não incomodar. Depois ela começou a reclamar da minha oficina no quintal. Diego, aquela oficina está ocupando muito espaço. Se a gente tirar aquilo, pode fazer uma área gourmet maior. Minha oficina. O lugar onde eu consertava coisas da casa, onde tinha ensinado Diego a usar ferramentas quando era criança, onde relaxava nos fins de semana. Ela queria destruir minha oficina para fazer uma área gourmet. Pai, Diego me disse, a Carla tem razão. O senhor quase não usa mais a oficina mesmo. Quase não usava porque ela reclamava do barulho toda vez que eu batia um martelo. As coisas foram piorando gradativamente. Carla começou a convidar as amigas dela para vir em casa aos fins de semana. Elas se reuniam na sala, falavam alto, riam alto, e quando eu passava, a conversa parava, e elas me olhavam como se eu fosse um móvel fora do lugar. Diego, ouvi uma das amigas dela dizendo, é estranho vocês morarem com o pai dele. Vocês não têm privacidade. É temporário. Respondi a Carla. Logo a gente resolve isso. Temporário. Minha presença na minha própria casa era temporária. Um dia, cheguei em casa do trabalho e encontrei Carla na cozinha falando ao telefone. Quando me viu, ela baixou a voz, mas consegui ouvir parte da conversa. Não aguento mais. É muito constrangedor morar com o sogro. O Diego precisa tomar uma atitude. Constrangimento. Eu era um constrangimento na minha própria casa. Naquela noite, tentei conversar com Diego. Filho, eu tenho a impressão de que a Carla não se sente confortável comigo morando aqui. Pai, não é isso. É que a gente precisa de espaço. Todo casal precisa. Diego, esta casa é grande. Tem 3 quartos. Vocês têm o quarto de vocês, a privacidade de vocês. Mas é diferente, pai. É diferente quando tem outra pessoa na casa. Outra pessoa. Eu tinha deixado de ser o pai dele para virar outra pessoa. Poucos meses depois, Carla engravidou. Quando Diego me contou a notícia, fingi ficar feliz, mas por dentro senti um aperto terrível, porque eu sabia que aquele bebê seria usado como justificativa para me expulsar da casa. E foi exatamente o que aconteceu. Pai, a gente precisa do seu quarto para o bebê. Os 3 dias que passei empacotando minha vida foram os piores da minha existência. 40 anos de trabalho, 35 anos naquela casa, uma vida inteira de memórias, tudo sendo colocado em caixas de papelão como se fossem objetos sem valor. Diego mal aparecia em casa durante aqueles 3 dias. Saía cedo para o trabalho e voltava tarde, evitando me ver. Carla, por outro lado, ficava circulando pela casa como uma rainha, inspecionando seus domínios, verificando o que eu estava levando, o que estava deixando. Seu Marcos, ela disse quando me viu empacotando as ferramentas da oficina, essas ferramentas não cabem no apartamento pequeno que o senhor vai alugar. É melhor deixar aqui. O Diego pode precisar. Minhas ferramentas, os instrumentos de trabalho que me acompanharam durante décadas, que me ajudaram a construir aquela casa, que eram parte de mim. Ela queria que eu deixasse tudo para Diego, como se fosse um presente de despedida. Essas ferramentas são minhas, Carla. Vou levá-las comigo. Mas o senhor já está aposentado. Para que vai precisar de ferramentas? Como se um homem parasse de ser homem quando se aposentava. Como se deixasse de saber consertar, construir, criar com as próprias mãos, só porque não trabalhava mais numa empresa. No primeiro dia, empacotei as roupas. 40 anos de roupas de trabalho, uniformes que Ana tinha lavado e passado com tanto carinho, camisas que ela escolhia para eu usar nos domingos. Cada peça de roupa contava uma história. No segundo dia, os objetos pessoais, as fotos da Ana, do Diego criança, dos momentos felizes da nossa família.
Carla passou pela sala e viu eu empacotando os porta-retratos. Seu Marcos, essas fotos podem ficar aqui também. Assim o Diego continua tendo as lembranças da mãe por perto. Ela queria que eu deixasse até as fotos da minha esposa, como se as memórias não me pertencessem, como se eu não tivesse direito de levar minha própria história. Carla, estas fotos vão comigo. Mas o senhor vai morar num lugar pequeno, não vai ter onde colocar tanta foto. A mensagem estava clara. Eu estava sendo reduzido, de uma casa com 3 quartos para um apartamento pequeno, de uma vida social na vizinhança para o isolamento, de uma família para a solidão. Durante esses 3 dias, os vizinhos passaram a me olhar com aquele olhar de pena que é pior que a raiva. Dona Marlene, nossa vizinha há 20 anos, me abordou quando eu estava colocando caixas no carro. Marcos, é verdade que você vai sair da casa? A vergonha que senti naquele momento foi indescritível. Como explicar para uma vizinha que conhecia nossa família havia décadas que meu próprio filho estava me expulsando de casa? É, Dona Marlene, vou morar num lugar menor. Ela me olhou com compaixão. Marcos, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar. A bondade daquela mulher me fez chorar. Uma vizinha me tratava com mais carinho e respeito que meu próprio filho. Na noite do 3º dia, fiz minha última refeição naquela casa. Sentei sozinho na mesa da cozinha. Diego e Carla tinham saído para jantar fora. E comi um sanduíche frio olhando pela janela da cozinha para o quintal que eu tinha cuidado com tanto amor. Existe uma solidão específica do homem que criou um filho e se vê abandonado por ele. É uma solidão que pesa nos ossos, que faz o peito doer, que tira o sono. É a solidão de quem deu tudo e se vê sem nada. Na manhã do 4º dia, peguei minha última mala e saí da casa que construí. Diego estava no trabalho. Carla ficou na porta me observando sair. Seu Marcos, ela disse quando entrei no carro, tenho certeza que o senhor vai ser muito feliz no seu novo lar. Dirigi até o apartamento que tinha alugado no bairro Jardim Residencial Humaitá, do outro lado da cidade. Um lugar simples, popular, onde eu conseguia pagar o aluguel com minha aposentadoria. Um cômodo com banheiro e uma cozinha americana. Diego não me ligou naquele dia, nem no dia seguinte. Era como se eu tivesse deixado de existir no momento em que saí da casa. No 3º dia no apartamento, estava sentado numa cadeira de plástico na pequena varanda, tomando um café e tentando não pensar na vida, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Marcos? Senhor Marcos Silva? Sim, sou eu. Aqui é Joaquim, o caseiro da chácara. Do senhor Diego. Meu coração disparou. Diego tinha comprado uma chácara 6 meses atrás, um investimento que ele disse que era para o futuro. Joaquim, aconteceu alguma coisa? A voz do homem estava trêmula, nervosa. Senhor Marcos, o senhor pode vir aqui na chácara agora? É urgente. Joaquim, o que aconteceu? Eu não posso falar por telefone, senhor, mas é sobre o seu filho. Por favor, venha antes que a família veja. Antes que a família veja. O que diabos Diego estava fazendo na chácara que não podia ser visto pela família? A chácara ficava na região de Votorantim, a cerca de 40 minutos de carro do centro de Sorocaba. Durante todo o trajeto, meu coração batia acelerado. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Diego estava envolvido com drogas? Estava fazendo alguma coisa ilegal? A propriedade era maior do que eu imaginava. Cerca de 2 hectares, com uma casa simples de 2 quartos, um galpão grande e muito mato ao redor. Joaquim me esperava no portão, um homem de uns 50 anos, magro, com cara de preocupado. Senhor Marcos, obrigado por vir. Joaquim, o que diabos está acontecendo? Onde está meu filho? O senhor Diego não está aqui, senhor. Ele só vem aqui nos fins de semana. Mas eu descobri uma coisa muito séria. Joaquim me levou até o galpão. Era uma construção grande de tijolos com um portão de ferro. Ele tirou um molho de chaves do bolsilo. Senhor Marcos, seu filho me proibiu de entrar neste galpão. Disse que era depósito de
Materiais de construção, que era perigoso, que eu não devia mexer aqui. E aí? Ontem de manhã eu vi um caminhão saindo daqui. Um caminhão que eu nunca tinha visto antes. E depois que o caminhão saiu, eu escutei uns barulhos estranhos vindos de dentro do galpão. Joaquim colocou a chave na fechadura. Eu sei que o senhor Diego disse para não entrar aqui, mas é que... Os barulhos eram de gente, senhor. De pessoas. Meu sangue gelou. Joaquim, que tipo de barulho? Vozes, senhor. Vozes de gente pedindo ajuda. Quando Joaquim abriu o portão do galpão, o que vi me fez cair de joelhos no chão de terra batida. Dentro do galpão havia pelo menos 15 pessoas. Homens, mulheres, algumas crianças. Todos sujos, magros, com roupas rasgadas. Estavam acorrentados pelos pés a estruturas de ferro soldadas no chão. Havia baldes espalhados pelo local, para as necessidades fisiológicas. O cheiro era insuportável, era um cativeiro. Meu filho estava mantendo pessoas em cativeiro na propriedade dele. Meu Deus do céu! Sussurrei tentando processar o que estava vendo. Uma das mulheres me viu e começou a chorar. Senhor, por favor, nos ajude. Estamos aqui há meses. Joaquim estava parado atrás de mim, em choque também. Senhor Marcos, eu juro que não sabia. Eu juro por Deus que não sabia. Me levantei com dificuldade. As pernas tremiam. Tinha que fazer alguma coisa, mas estava tão chocado que não conseguia pensar direito. Joaquim, tem telefone aqui na chácara? Tem, senhor. Chama a... polícia. Agora. Mas, senhor, é o seu filho. Chama a polícia agora. Gritei com uma força que não sabia que tinha. Enquanto Joaquim corria para a casa para chamar a polícia, entrei no galpão. O que vi lá dentro foi ainda pior. As pessoas estavam claramente desnutridas, doentes, em estado deplorável. Havia crianças que não podiam ter mais de 10 anos. Senhor, disse um homem de uns 40 anos, o senhor veio nos salvar? Sim, a polícia já está vindo. Vocês vão sair daqui. Uma mulher que segurava uma criança pequena começou a falar entre soluços. Eles prometeram trabalho na fazenda. Disseram que íamos ganhar bem, ter casa, comida. Mas quando chegamos aqui, nos trancaram. Há quanto tempo vocês estão aqui? Eu estou há 4 meses, disse ela. Tem gente que está há mais tempo. 4 meses. Justamente quando Diego tinha comprado a chácara. Tudo tinha sido planejado. Quem mais está envolvido? Só o Diego? O homem que tinha falado comigo primeiro balançou a cabeça. Tem outros, senhor. Tem um homem loiro que vem sempre aqui. E tem uma mulher também. Mulher. Meu coração parou. Como é essa mulher? Loira, senhor. Bonita. Ela traz comida às vezes. Mas é má. Muito má. Carla. Carla estava envolvida nisso. 20 minutos depois, a chácara estava cheia de viaturas da Polícia Civil e da Militar. Ambulâncias para socorrer as vítimas, bombeiros para quebrar as correntes, peritos para coletar evidências. O delegado responsável pelo caso, Dr. Henrique Monteiro, veio falar comigo. Senhor Marcos, preciso que o senhor me acompanhe até a delegacia para prestar depoimento. Doutor, eu não sabia de nada. Descobri isso hoje, junto com o caseiro. Eu sei, senhor, mas o senhor é pai do principal suspeito. Preciso saber tudo o que o senhor souber sobre as atividades do seu filho. Durante o trajeto até a delegacia, as peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na minha mente. A mudança súbita de comportamento do Diego, a influência da Carla, a pressa em me expulsar de casa, a compra da chácara. Tudo fazia sentido agora. Diego não estava só sendo um filho ingrato. Ele estava cometendo crimes hediondos e precisava me tirar de perto para não correr o risco de eu descobrir. Na delegacia, contei tudo para o delegado. A mudança de comportamento do Diego depois que conheceu Carla. Os comentários estranhos sobre negócios que ele fazia. As saídas constantes para a chácara nos fins de semana. Dr. Henrique, meu filho, sempre foi um menino bom, trabalhador, honesto, educado. Essa mulher mudou ele completamente. Senhor Marcos, infelizmente isso é mais comum do que o senhor imagina.
Às vezes, uma pessoa má consegue influenciar alguém que era boa e transformar ela no pior. 2 horas depois de ter prestado o depoimento, eu estava voltando para meu apartamento quando recebi uma ligação. Era Diego. Pai, onde você está? A voz dele estava diferente. Nervosa, desesperada. Estou indo para casa. Por quê? Pai, a polícia esteve na chácara. Disseram que alguém denunciou. Eles prenderam todo mundo que estava lá. Diego, que pessoas eram essas na chácara? Houve um silêncio longo. Pai, eu posso explicar. Não é o que parece. Diego, eram pessoas em cativeiro, acorrentadas, crianças. Pai, por favor, vem para casa, a gente precisa conversar. Diego, eu não vou na sua casa. Você me expulsou de lá, lembra? Pai, esquece isso agora. Isso não importa. Eu preciso da sua ajuda. Agora, ele precisava da minha ajuda. Depois de me expulsar de casa como um cachorro, agora ele precisava de mim. Diego, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda com a verdade. Você sabia que aquelas pessoas estavam sendo mantidas contra a vontade? Outro silêncio. Diego? Pai, é complicado. Não é complicado. Gritei no telefone. É simples. Você sabia ou não sabia? Pai, eu estava ganhando dinheiro. Desliguei o telefone. Meu filho tinha confirmado que sabia, que estava participando conscientemente do sequestro e cárcere. Privado daquelas pessoas. Cheguei em casa e liguei a televisão. O caso já estava nos noticiários locais. Operação da Polícia Civil desbarata esquema de trabalho escravo em chácara de Votorantim. Trabalho escravo. Meu filho estava envolvido com trabalho escravo. A reportagem mostrava as vítimas sendo socorridas, as correntes sendo quebradas, o galpão onde elas foram mantidas. E no final, mostraram a foto do Diego. Diego Silva Santos, de 28 anos, engenheiro civil, principal suspeito do crime. Era a pior humilhação que um pai pode passar. Não bastava ter sido expulso de casa pelo próprio filho. Agora o mundo inteiro ia saber que o filho que eu criei com tanto amor era um criminoso. Na manhã seguinte, Diego e Carla foram presos. A operação foi coordenada simultaneamente. Enquanto prendiam Diego no escritório onde ele trabalhava, outros policiais prenderam Carla na nossa antiga casa. Assisti tudo pela televisão. As imagens da Carla sendo levada algemada, gritando que era inocente, que não sabia de nada. Diego sendo conduzido pelos policiais do prédio comercial onde trabalhava, de cabeça baixa, tentando esconder o rosto dos cinegrafistas. O delegado, Dr. Henrique, me ligou durante a tarde. Senhor Marcos, preciso que o senhor venha aqui na delegacia novamente. Temos mais informações sobre o caso. Quando cheguei na delegacia, o delegado estava com um dossiê grosso sobre a mesa. Senhor Marcos, o caso é muito mais grave do que imaginávamos inicialmente. Não era só trabalho escravo. Era tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Cada palavra que eu escutava tornava tudo pior. As vítimas eram trazidas do interior, de cidades pequenas, com promessas de emprego em Sorocaba. Quando chegavam aqui, tinham os documentos confiscados e eram levadas para a chácara. Lá elas ficavam presas até serem vendidas para fazendas clandestinas ou para prostituição. Senti o mundo girar ao meu redor. Meu filho não estava só cometendo crime. Estava destruindo vidas, separando famílias, vendendo pessoas como mercadoria. Doutor, isso não pode estar acontecendo. O Diego sempre foi um menino bom. Senhor Marcos, conseguimos apreender o computador do seu filho no escritório. Lá tinha toda a contabilidade do esquema. Eles estavam ganhando muito dinheiro com isso. O delegado me mostrou alguns documentos. Planilhas com nomes, idades, preços das pessoas, como se fossem animais sendo comercializados. Doutor, a Carla, ela estava envolvida desde o começo? Segundo o depoimento. Das vítimas, sim. Ela era quem coordenava o recrutamento das mulheres. Usava perfis falsos em redes sociais para atrair as vítimas com ofertas de emprego. E o dinheiro que eles ganhavam, o senhor sabe para onde ia? Está tudo documentado aqui.
Eles estavam comprando propriedades, carros e investindo em ações. Há cerca de R$300 mil movimentados nos últimos 6 meses. R$300 mil. Diego tinha ganhado R$300 mil vendendo pessoas e usou parte desse dinheiro sujo para me expulsar de casa, para bancar o estilo de vida luxuoso que Carla queria. Quando saí da delegacia, já era noite. Liguei para o único número de advogado que conhecia, Dr. Raul, que tinha cuidado da papelada quando Ana morreu. Dr. Raul, é Marcos Silva. Preciso falar com o senhor urgente. Marcos, vi nos noticiários. Que situação terrível. O senhor está bem? Doutor, eu preciso saber qual é a situação legal do meu filho. Quais são as chances dele sair disso? Marcos, vou ser franco com o senhor. Se os crimes forem comprovados, e pelo que estou vendo nas notícias há muitas evidências, seu filho pode pegar de 10 a 15 anos de prisão. 10 a 15 anos. Diego ia passar os melhores anos da vida dele numa cadeia por causa da ganância e da influência de uma mulher má. E a casa, doutor? A minha casa que está no nome dele? Ah, Marcos, essa é uma questão complicada. Se a justiça comprovar que a casa foi comprada com dinheiro de atividade criminosa, ela pode ser confiscada. Mas, doutor, a casa não foi comprada com dinheiro de crime. Eu construí ela com o meu próprio suor. Mas está no nome do Diego, né? E se ele usou dinheiro do crime para reformas, melhorias, pode complicar. Não bastava descobrir que meu filho era criminoso. Eu ainda podia perder a casa que construí. 3 dias depois da prisão, Diego me mandou uma carta da cadeia. Pai, sei que você deve estar me odiando agora. Sei que nunca esperou que eu me transformasse no que me transformei. Quando conheci a Carla, ela tinha outras pessoas trabalhando com ela nisso. No começo, ela só me pediu para emprestar dinheiro para uns negócios que ela fazia. Depois, me mostrou quanto dinheiro dava para ganhar. Pai, eram milhares de reais por mês. A ganância falou mais alto. Eu quis dar para a Carla a vida que ela queria. Apartamento bonito, carro importado, roupas caras, viagens. E o dinheiro veio fácil no começo. Pai, eu sei que te magoei muito quando pedi para o senhor sair de casa. Mas eu estava desesperado. Tinha medo de que o senhor descobrisse o que a gente estava fazendo na chácara. O senhor sempre foi muito observador, muito curioso. A Carla disse que a única solução era tirar o senhor de perto. E eu concordei. Pai, eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Nem com o senhor, nem com aquelas pessoas. Pai, eu não tenho o direito de pedir seu perdão. Não depois do que eu fiz. Mas quero que o senhor saiba que eu me arrependo. O senhor foi o melhor pai que alguém poderia ter. Se eu me transformei num criminoso, a culpa não foi sua. A culpa foi minha. Com amor e arrependimento, Diego. Dobrei a carta e guardei no bolso da camisa. Estava chorando, mas não era só tristeza. Era uma mistura de alívio, decepção e, de alguma forma, orgulho. Alívio, porque meu filho reconhecia o erro. Decepção, porque ele tinha escolhido o caminho errado. E orgulho, porque mesmo na cadeia, ele ainda tinha dignidade suficiente para assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Uma semana depois, doutor Raul me ligou com notícias. Marcos, a justiça decidiu sobre a casa. Meu coração disparou. E aí, doutor? Boa notícia. A justiça reconheceu que a casa foi construída antes dos crimes. Como o senhor tem toda a documentação que comprova que investiu o próprio dinheiro na construção, ela não será confiscada. Doutor, isso significa que a casa volta para o seu nome, Marcos. O senhor pode voltar para casa. Voltar para casa. Mas será que eu queria voltar? A casa estava vazia. Quando cheguei lá, Carla presa, Diego na cadeia e todos os móveis que ela tinha comprado tinham sido apreendidos pela justiça. Caminhei pelos cômodos vazios. Era a minha casa, mas não parecia mais com lar. Naquela noite, Joaquim, o caseiro da chácara, veio me visitar. Senhor Marcos, eu queria pedir desculpa. Desculpa por quê, Joaquim? Por não ter descoberto antes o que estava acontecendo na chácara. Se eu tivesse descoberto antes,
talvez o senhor não tivesse passado por toda essa humilhação. Joaquim, você não tem culpa de nada. Você fez o certo quando descobriu. Senhor, eu queria fazer uma proposta para o senhor. Olhei para ele curioso. Eu tenho um sítio pequeno em Piedade, a 1 hora daqui. É um lugar tranquilo, simples, mas bonito. Tenho uma casa pequena lá que está vazia. Se o senhor quiser, pode morar lá, sem pagar nada. É minha forma de tentar reparar o que aconteceu. Piedade. Uma cidade pequena no interior, longe das fofocas de Sorocaba, longe das memórias dolorosas. Joaquim, é uma oferta muito generosa, mas por que você faria isso por mim? Senhor Marcos, o senhor é um homem bom que foi prejudicado por gente ruim. Gente boa merece uma nova chance de ser feliz. Uma nova chance de ser feliz. Aos 68 anos, eu ganhava a oportunidade de recomeçar. 3 semanas depois da prisão do Diego, eu estava empacotando minhas coisas novamente. Mas desta vez era diferente. Não estava sendo expulso, estava escolhendo sair. A mudança para a Piedade foi como renascer. O sítio do Joaquim ficava numa região rural tranquila, cercado de morros verdes e ar puro. A casa era simples, 2 quartos, sala, cozinha, mas era aconchegante e estava bem cuidada. Senhor Marcos, disse Joaquim, me mostrando a propriedade. Aqui o senhor tem 3 hectares para fazer o que quiser. Tem um pomar pequeno, tem uma horta que estava abandonada, mas pode ser recuperada, e tem muito espaço para o senhor plantar o que der na telha. Plantar. Fazia anos que eu não plantava. Nada além das flores da Ana. Mas ali, com todo aquele espaço e tempo livre, plantar parecia uma ideia muito boa. Os primeiros dias no sítio foram de adaptação. A solidão era diferente da solidão que senti no apartamento. Era uma solidão escolhida, tranquila. Acordava com o canto dos pássaros, tomava café olhando os morros, passava o dia organizando a casa. Descobri que o antigo dono tinha deixado algumas ferramentas de jardim no galpãozinho. Enxadas, pás, regador, um carrinho de mão velho, mas funcional. Era como se o destino estivesse me dando instrumentos para recomeçar. Comecei pequeno, limpei a horta abandonada, preparei a terra, plantei alguns pés de alface, tomate, cenoura. Coisas simples, mas que me davam propósito. Todo dia acordava com algo para fazer, algo para cuidar. A cidade de Piedade era pequena, tranquila. Todo mundo se conhecia, e aos poucos os vizinhos foram me conhecendo. Quando iam ao sítio comprar frutas do pomar, sempre puxavam conversa. O senhor é de onde? Perguntava a dona Isilda, uma senhora de 70 anos que morava na propriedade vizinha. De Sorocaba. Me mudei há pouco. E o que trouxe o senhor para a Piedade? Quis um lugar mais tranquilo para me aposentar. Ela sorria. Aqui é tranquilo mesmo. Vai gostar. E eu estava gostando. Pela primeira vez em meses, eu dormia a noite toda sem acordar, pensando na traição do Diego. Um dia, dona Isilda apareceu no sítio com uma proposta. Senhor Marcos, a gente tem um grupo de senhores aqui na região que se reúne toda quarta-feira para jogar dominó e conversar. O senhor não quer participar? Onde vocês se reúnem? Na casa do seu Antônio, que fica 2 propriedades daqui, das 2 às 5 da tarde. Na quarta-feira seguinte, fui até a casa do seu Antônio. Havia 6 homens, todos entre 60 e 75 anos, todos aposentados, todos com histórias para contar. Pessoal, disse seu Antônio, este aqui é o Marcos, que se mudou para o sítio do Joaquim. Os homens me cumprimentaram com simpatia. Sentei numa das mesas com seu Antônio, seu José e seu Carlos. Começamos a jogar dominó, e aos poucos a conversa foi fluindo. Marcos, o senhor é de onde? Perguntou seu José. Sorocaba. Trabalhei na construção civil a vida toda. E veio para cá por quê? Quis um lugar mais tranquilo. A cidade grande estava ficando pesada para mim. Seu Carlos assentiu. Entendo perfeitamente. Eu também vim da capital. São Paulo estava um caos. Aqui, a gente vive em paz. A tarde passou rápido. Era uma normalidade que eu não tinha há meses. Marcos, disse seu Antônio quando estávamos nos despedindo,
Próxima quarta você volta, né? Volto sim. E voltei, todas as quartas-feiras. Aos poucos, aqueles homens se tornaram meus amigos. Eles me aceitaram pelo que eu era, um homem de 68 anos que queria viver em paz. Com o passar das semanas, comecei a me envolver mais com a comunidade. Dona Isilda me pediu para ajudar a consertar a cerca da propriedade dela. Seu José precisava de ajuda para reformar o galinheiro. Seu Carlos queria construir uma bancada nova para a oficina. Eu voltei a usar minhas ferramentas, minha experiência, meu conhecimento. Mas agora não era por obrigação. Era por prazer, por amizade, por solidariedade. Marcos, me disse seu José, depois que terminamos de reformar o galinheiro dele. O senhor tem mão de ouro para a construção. Se quiser, tem sempre trabalho aqui na região. José, se aparecer alguma coisa, me avisa. 2 semanas depois, apareceu. Dona Maria, que morava na cidade, precisava fazer uma extensão na casa. Passei 1 mês trabalhando na casa da Dona Maria. Todo dia saía do sítio de manhã cedo, trabalhava até o meio da tarde, voltava satisfeito. Senhor Marcos, Dona Maria me disse quando terminei, o senhor faz um trabalho muito bonito, muito bem feito. 6 meses depois da mudança, minha vida tinha uma rotina nova e saudável. Acordava cedo, cuidava da horta, tomava café olhando os morros. Se tinha algum trabalho, ia trabalhar. Às quartas-feiras, dominó com os amigos. Aos domingos, missa na igrejinha da cidade. Era uma vida simples, mas era uma vida completa. Um dia, enquanto estava capinando a horta, vi um carro desconhecido entrando no sítio. Era um Corsa preto. Quando o carro parou e a pessoa saiu, levei um susto. Era Diego. Meu filho estava na minha frente depois de 7 meses. Estava mais magro, com a barba por fazer, com uma expressão cansada no rosto. Oi, pai. Diego, como você saiu da cadeia? Liberdade provisória, pai. O advogado conseguiu. Ele olhou ao redor vendo o sítio, a horta, a casa simples. Como você me encontrou? Perguntei para o Dr. Raul. Nos olhamos em silêncio. Havia tantas coisas para falar. Diego, o que você quer aqui? Pai, eu quero pedir desculpa. Você já pediu desculpa na carta. Por carta é fácil, pai. Quero pedir desculpa olhando nos seus olhos. Diego, você sabe o que você fez comigo? A humilhação que eu passei? Sei, pai. Você me expulsou da minha própria casa. Da casa que eu construí. Eu sei, pai. Por causa de dinheiro sujo. Por causa de crimes. Diego baixou a cabeça. Pai, eu não tenho desculpa para o que eu fiz. E onde está a Carla? Presa ainda. E o bebê? Que bebê, pai? Olhei para ele confuso. O bebê da Carla. Ela não estava grávida? Diego deu uma risada amarga. Pai, a Carla nunca esteve grávida. Isso era mentira para convencer o senhor a sair de casa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Nem bebê existia. Eu tinha sido expulso da minha casa por causa de uma gravidez falsa. Pai, a Carla me manipulou desde o começo. Ela que me apresentou o esquema. Ela que bolou o plano de tirar o senhor de casa. Caminhamos até a varanda da casa e sentamos. Diego, quando você me expulsou de casa, você sentiu alguma coisa? Senti, pai, senti muito. Mas a Carla disse que era temporário, que quando a gente juntasse dinheiro suficiente, ia parar com o esquema, e aí o senhor podia voltar. E você acreditou? Eu quis acreditar, pai. Ficamos em silêncio. Era estranho ter meu filho ali na minha nova vida. Pai, este lugar é bonito, tranquilo. Estou gostando de morar aqui. O senhor fez amigos? Fiz, bons amigos. Está trabalhando? De vez em quando, pego uma obra pequena. Diego sorriu tristemente. O senhor está bem, né? Feliz. Estou, Diego. Pela primeira vez em muito tempo, estou em paz. Diego se levantou da cadeira. Pai, eu não vim aqui esperando perdão. Não vim esperando que o senhor me aceitasse de volta. Então por que veio? Porque queria que o senhor soubesse que eu me arrependo de verdade e queria ver se o senhor estava bem. Estou bem, Diego. Ele caminhou até o carro, mas antes de entrar, se virou para mim. Pai,
O Senhor me criou direito. Me ensinou valores corretos. Se eu escolhi ignorar esses valores, a culpa foi minha, não sua. Diego, espera. Ele parou. Você ainda é meu filho. Diego me olhou surpreso. Mesmo depois de tudo que você fez, você ainda é meu filho. Eu não aprovo suas escolhas, não perdoo facilmente, mas você continua sendo meu sangue. Diego começou a chorar. Se um dia você quiser conversar, se um dia precisar de ajuda para recomeçar a vida do jeito certo, você sabe onde me encontrar. Pai, mas com uma condição, Diego. Qual, pai? Nunca mais mulher nenhuma vai mandar na sua vida. Nunca mais você vai desrespeitar família por causa de dinheiro fácil. Diego assentiu. Nunca mais, pai. Aprendi a lição. 2 anos se passaram desde aquela visita do... Diego. 2 anos de paz, de crescimento, de redescoberta de quem eu era, além de pai traído. O sítio floresceu durante esse tempo. A horta se transformou numa pequena plantação que fornecia verduras para metade da vizinhança. O pomar voltou a produzir frutas em abundância. Construí um galinheiro e passei a ter ovos frescos todos os dias. Mais importante, eu floresceu também. Descobri que tinha talento para marcenaria. Nos momentos livres, comecei a fazer móveis pequenos, banquinhos, prateleiras, porta-temperos. Os vizinhos gostaram tanto que começaram a encomendar peças. Marcos, me disse seu Antônio numa das tardes de dominó, você parece 10 anos mais novo do que quando chegou aqui. Era verdade. Me sentia mais jovem, mais disposto, mais feliz. A vida no campo, o trabalho manual, a alimentação saudável, tudo contribuía para uma sensação de bem-estar que eu não sentia há anos. Um dia, recebi uma ligação do Dr. Raul. Marcos, tenho notícias sobre o julgamento do Diego. Que tipo de... Notícias, doutor? Ele foi condenado. 5 anos de prisão em regime semiaberto. E a Carla? 8 anos. Regime fechado. Ela era a cabeça do esquema. De alguma forma me senti aliviado. Diego ia passar 5 anos pagando pelos erros dele. A prisão ia fazer bem para ele. 3 meses depois do julgamento, recebi uma carta de Diego. Pai, estou trabalhando na oficina da penitenciária, ensinando marcenaria para outros detentos. É estranho como a vida dá voltas, né? O Senhor me ensinou a usar ferramentas quando eu era criança. E agora eu estou ensinando isso para outros homens que erraram como eu. Pai, aqui na cadeia eu tenho muito tempo para pensar. Penso todos os dias na humilhação que causei, mas também penso nos valores que o Senhor me ensinou e que eu ignorei por ganância. Pai, não sei se quando eu sair vou ter coragem de procurar o Senhor novamente, mas quero que saiba que o Senhor continua sendo meu herói. Com amor e saudade, Diego. Guardei a carta na gaveta, junto com as outras que ele foi me mandando ao longo dos meses. No 3º ano da condenação dele, tomei uma decisão. Ia visitá-lo na prisão. A penitenciária ficava em Sorocaba. Durante a viagem de ônibus, muitas memórias voltaram. O processo para entrar foi rigoroso. Quando finalmente me levaram até a sala de visitas, meu coração batia acelerado. Diego apareceu alguns minutos depois. Estava diferente, mais magro, mas mais saudável. O cabelo curto, a postura ereta, o olhar direto. Pai, o Senhor veio me visitar? Vim, Diego. Nos sentamos numa mesa de plástico. Pai, eu não esperava... Diego, eu li suas cartas. O Senhor leu? Todas. E vejo que você está mudando de verdade. Conversamos durante 2 horas. Diego me contou sobre os projetos na prisão, sobre os estudos, sobre os planos para quando saísse. Eu contei sobre a vida no sítio. Pai, o senhor está feliz? Estou, Diego. Muito feliz. Quando chegou a hora de ir embora, Diego me perguntou. Pai, o senhor vai voltar a me visitar? Vou, daqui a 3 meses. Por quê? Porque você continua sendo meu filho. E porque vejo que você está se tornando o homem que sua mãe e eu sempre quisemos que você fosse. Diego chorou. Pai, eu prometo que quando sair daqui, vou honrar o nome da família. Eu sei, filho. Eu acredito em você.
Durante os 2 anos seguintes, visitei Diego a cada 3 meses. A cada visita, ele estava mais maduro, mais focado, mais parecido com o filho que eu tinha criado antes da influência da Carla. No último ano de prisão dele, ele me fez um pedido. Pai, quando eu sair daqui, posso ir morar com o senhor no sítio, só até conseguir me organizar? A pergunta que eu sabia que viria um dia. Diego, você pode vir, mas com condições. Quais condições, pai? Primeira, você vai trabalhar. Não quero sustentar ninguém de graça. Segunda, nada de mulher em casa até provar que tem cabeça para escolher uma companheira decente. Terceira, qualquer sinal de desonestidade, você sai da minha casa imediatamente. Pai, eu aceito todas as condições. E mais uma coisa, Diego. Sim, pai. Você vai me tratar com o respeito que um pai merece. Nunca mais vou aceitar desrespeito de filho meu. Sim, senhor. Diego saiu da prisão numa manhã de setembro, depois de cumprir 4 anos e 2 meses da pena. Eu estava lá na porta da penitenciária esperando ele. Quando saiu, estava carregando apenas uma sacola pequena com objetos pessoais e os certificados dos cursos que fez na prisão. Pai, obrigado por estar aqui. Vamos para casa, filho. Casa. Pela primeira vez em 5 anos, eu chamei algum lugar de casa na presença do Diego. Durante a viagem de volta para a Piedade, Diego olhava pela janela em silêncio. Pai, tenho medo. Medo de quê? De não conseguir me adaptar à vida fora da prisão. De não conseguir trabalho por causa da ficha criminal. De decepcionar o senhor novamente. Diego, você vai conseguir. Você é inteligente, estudioso, trabalhador. E agora tem experiência com marcenaria e educação. Vai encontrar seu lugar no mundo. Quando chegamos no sítio, apresentei Diego aos vizinhos como meu filho que tinha voltado para casa. Não entrei em detalhes sobre onde ele esteve, e os vizinhos, respeitosamente, não perguntaram. Nos primeiros meses, Diego trabalhou comigo na horta e na marcenaria. Era estranho, mas bom, trabalhar lado a lado com meu filho novamente. Desta vez, ele me respeitava, me consultava, valorizava minha experiência. Pai, ele me disse um dia, enquanto fazíamos uma estante para Dona Isilda, sinto que estou aprendendo a ser seu filho novamente. Diego, você nunca deixou de ser meu filho. Só perdeu o rumo por alguns anos. 6 meses depois de sair da prisão, Diego conseguiu emprego numa escola municipal de Piedade. Ia trabalhar como auxiliar na oficina de marcenaria para jovens em situação de risco. Pai, é irônico, né? Eu que fui um jovem em situação de risco, agora vou ajudar outros jovens a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. No final, daquele primeiro ano de liberdade, estávamos sentados na varanda do sítio numa tarde de domingo, tomando café e olhando os morros. Pai, disse Diego, quero te agradecer. Agradecer por quê? Por não ter desistido de mim, por ter me visitado na prisão, por ter me aceitado de volta na sua casa, por ter me dado uma segunda chance. Diego, família é isso. A gente pode brigar, pode se decepcionar, pode até se odiar por um tempo, mas no final, família é família. Pai, eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Estes anos todos, desde que a mama morreu, eu achava que era eu que cuidava do senhor. E, agora, eu sei que era o contrário. Era eu que dependia do senhor, do seu amor, do seu exemplo, da sua força. Quando eu me afastei disso, foi aí que me perdi. Olhei para meu filho, homem de 33 anos, maduro, arrependido, reconstruído, e senti um orgulho diferente do que tinha sentido quando ele se formou engenheiro. Era o orgulho de ver um homem que caiu se levantar. Diego, você sabe qual? Foi a minha maior vitória nesta vida toda. Qual, pai? Não foi construir a casa de Sorocaba. Não foi criar você sozinho depois que sua mãe morreu. Não foi nem mesmo conseguir superar a traição e recomeçar a vida. Então o que foi? Foi conseguir perdoar você de verdade. E foi conseguir te amar de novo mesmo depois de tudo. Diego se levantou da cadeira e me abraçou. Um abraço longo, de pai e filho, de homem para homem. Pai, o Senhor me ensinou a maior lição da minha vida. Qual?
que nunca é tarde para um homem reconhecer seus erros e recomeçar, que família verdadeira não abandona e que o amor de pai é a força mais poderosa que existe. Naquela noite, fiquei na varanda olhando as estrelas e pensando na jornada que tinha feito. Dos 68 aos 73 anos, eu tinha vivido mais transformações do que em toda a minha vida anterior. Tinha descoberto que um homem pode recomeçar em qualquer idade. Que família não é só sobre sangue, é sobre escolha, é sobre perdão, é sobre amor verdadeiro. E que, às vezes, as maiores traições da vida podem se transformar nas maiores bênçãos. Diego estava em casa, não a casa que eu construí em Sorocaba, mas a casa que construímos juntos em Piedade. Uma casa feita de perdão, de segundas chances, de amor verdadeiro. E pela primeira vez em 5 anos, eu podia dizer com certeza absoluta: sou um homem em paz. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Escreva sua cidade, seu estado ou país. Quero saber que esta mensagem de perdão e reconstrução chegou até você. E se você conhece algum pai que passou por situações parecidas, algum homem que precisou recomeçar depois de uma traição familiar, compartilhe esta história. Porque às vezes, saber que outros homens passaram por lutas similares e venceram pode fazer toda a diferença. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias reais de homens que transformaram dor em força, traição em sabedoria e desespero em recomeço. E lembra, nunca é tarde para um homem recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para perdoar. E nunca é tarde para recomeçar. Que Deus abençoe cada pai que está ouvindo esta história e que você encontre, como eu encontrei, a força para perdoar e a sabedoria para recomeçar. Um abraço de Piedade, São Paulo. E lembra, você é mais forte do que imagina.